Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, tá? Dessa vez de ciências, lição 6. Vamos iniciar agora um assunto de ciências muito legal, tá? A gente vai agora estudar o nosso corpo, os detalhes do nosso corpo, os sistemas do nosso corpo, como é que a gente funciona, como é que as coisas por dentro de nós funcionam, né? Então, na página 518, nós vamos iniciar o assunto de ciências, o corpo humano. E esse assunto a gente vai passar bastante tempo nele, tá? Que ele é bem longo, a gente vai ver todos os sistemas do nosso corpo. Enfim, tem muito trabalho pela frente. Então, vamos iniciar o corpo humano. Lição 6, página 518. O corpo humano pode ser visto como um conjunto de sistemas para o funcionamento perfeito dos órgãos que o mantém vivo. Vamos iniciar hoje pelo sistema digestório, tá? Como os outros animais, o ser humano precisa de alimento para sobreviver. Os alimentos que ingerimos passam por transformações no sistema digestório. Essas transformações são necessárias para que sejam retirados os nutrientes e possam ser levados para todo o organismo. Faz parte do sistema digestório uma sequência de órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago e intestinos. Cada um desses órgãos tem uma função, isto é, realiza um trabalho no alimento para que possa ser aproveitado pelo organismo. Então, logo abaixo tem uma imagem de um corpo humano, né? E vocês podem observar nessa imagem os órgãos que compõem o sistema digestório. Então, presta bem atenção todo o percurso que o alimento faz quando o ingerimos. Na página 519, vai falar sobre os órgãos do sistema digestório. Começa então pela boca. As glândulas salivares umedecem os alimentos e os dentes os trituram, formando uma pasta. A saliva digere o amido, um açúcar presente na batata, no macarrão e em outros alimentos. A língua empurra o bolo alimentar para a faringe e ela desce pelo esôfago até o estômago. Se algum desses órgãos deixa de funcionar ou não funciona da maneira que deve, acontece um desequilíbrio no nosso sistema digestório, né, no nosso organismo. Então, por isso é importante que a gente cuide de cada parte do nosso corpo para que o nosso corpo não entre em desequilíbrio. Estômago. O estômago é uma espécie de bolsa que se mexe e amassa o bolo alimentar. Ele também produz um suco gástrico, um ácido forte que amolece ainda mais o bolo alimentar e atua na digestão das proteínas. Certo? Então, depois de algumas horas, o bolo alimentar, agora chamado de quimo, é empurrado para os intestinos. Então, já passou pela boca. Na boca, já usou o dente, a língua. Depois ele desce pelo esôfago. Observa na página anterior. Chega ao estômago. Do estômago, ele é empurrado para os intestinos. Intestino delgado. O intestino também empurra o quimo, que continua a ser digerido pelo suco do intestino, o suco entérico, e outro suco produzido pelo pâncreas, o suco pancreático. A bile, produzida pelo fígado, é armazenada na vesícula biliar, ajuda a dissolver as gorduras para facilitar a digestão. No intestino delgado, os nutrientes dos alimentos, que estão transformados em pedaços minúsculos, passam pela parede do intestino e vão para o sangue. Por isso a importância de nos alimentarmos bem, porque esses alimentos, os nutrientes que adquirimos, eles vão para o nosso sangue. Se a gente não come alimentos saudáveis, a gente não tem nutriente para alimentar o nosso sangue, né? Então, cuida da sua alimentação, tá? O seu corpo depende da sua alimentação, da alimentação que você faz, para que ele responda de maneira boa, assim,
quando você ficar doente, por exemplo, tá? Intestino grosso. Intestino grosso. A pasta que sobrou da digestão, chamada quilo, perde água para o organismo, endurece e forma as fezes. O intestino grosso empurra as fezes até que cheguem ao reto e saiam pelo ânus. Heitor diz que as fezes, né, o cocô é nosso amigo, porque ele diz como está o nosso organismo. Isso é sério, sabia? Ele diz como está o nosso organismo. Se a gente vai ao banheiro regularmente, sem nenhum problema, isso diz que as coisas estão indo bem, certo? Então a gente precisa de alimentos que facilitem a nossa digestão, certo? Eu amo esse assunto. Então vamos lá, primeira questão: qual é a função do sistema digestório? Então o que é que o sistema digestório faz? Qual é a função dele? Ele retira dos alimentos os nutrientes de que necessitamos para sobreviver. Então a função do sistema digestório é essa: tirar dos alimentos que a gente ingere, né, que a gente come, os nutrientes que a gente necessita para sobreviver. Por isso a importância de consumir alimentos saudáveis. Segunda questão: quais são os órgãos do sistema digestório? Vocês vão encontrar na página anterior, tá? E também nessa página também tem boca, estômago, intestino delgado e intestino grosso, mas na página anterior vocês vão encontrar os outros órgãos também que compõem o sistema digestório, tá? Coloca todos. Terceiro, qual é a função dos dentes e da língua? Vai lá para a parte onde tem boca, dente e a língua tá na boca, né? Então, lá tem dizendo qual é a função dos dentes e da língua na digestão. Quarto, o que as glândulas salivares produzem? Também nessa primeira parte vocês vão encontrar, tá? Terceira e quarta questão, na parte que fala sobre a boca, vocês vão encontrar bem direitinho todas as respostas. 520. Depois de mastigados e umedecidos pela saliva, para onde vão os alimentos? Segue aqui, tá? Segue a página 519 que você vai conseguir responder. Como é o estômago? Que líquido é produzido por ele? Sétima questão. Quais sucos os alimentos recebem no intestino delgado? Você vai lá para o intestino delgado e confere, tá? Oitavo. O que acontece no intestino grosso? Tudo bem explicadinho, pessoal. Nono. A mexerica, laranja cravo, é uma fruta rica em fibras. Pesquise qual a importância das fibras para a digestão. Aí é trabalho seu, tá certo? Você vai lá no Google e coloca lá: qual é a importância das fibras para a digestão? E você vai resumir e escrever aí na nona questão, ok? 10ª questão. Ordene na sequência correta da digestão os órgãos do sistema digestivo. Então você vai colocar 1, 2, 3, 4 ou 5 na ordem em que os órgãos estão no sistema digestivo, tá certo? Dá para não trocar um com o outro aí, tá? Sistema circulatório. Sistema circulatório. Façam a leitura, certo? Vocês vão fazer essa atividade do sistema circulatório em casa, tá? Página 520 até a página 522. Então a gente fecha sistema digestório e vocês vão iniciar sistema circulatório como atividade de casa, que estamos sempre em casa, né? Mas página 520 a 522, lê com bastante atenção, porque na próxima aula de ciências esse será o nosso assunto, sistema circulatório. Então vocês já vão estar encaminhados, já vão estar com a mente mais aberta, né, sobre o entendimento desse próximo sistema do nosso organismo. Então, beijo para vocês e até a próxima aula, tá?